Gente, vamos falar um pouquinho mais sobre a depressão e a ansiedade, que eu acho importante esse tema. Muitas pessoas têm dúvidas, tá? Tenho muita coisa para falar sobre isso, mas vou falar um pouquinho mais. Então, assim, tecnicamente a depressão e a ansiedade não aparecem em raio-x, sabemos disso. Porém, dependendo do grau que vai se instaurar, essa depressão e essa ansiedade, ela pode piorar, e nós sabemos disso, e a ansiedade, ela pode sim trazer outras doenças para o corpo, tá? Se não tratada. E aí que a gente fala sobre a importância de você, se você tá em depressão e ansiedade, e você quer pedir um benefício porque realmente você não suporta mais, você não consegue mais trabalhar, e você precisa de um benefício para te ajudar financeiramente nesse momento complicado da sua vida, o que você tem que fazer? Por que você tem que procurar um advogado especialista? Porque esse advogado, ele vai te orientar desde o primeiro momento a entrar corretamente com esse pedido, tá? Porque assim, se você entrar com um pedido errado, esse pedido errado, ele pode te gerar problemas no futuro, porque o INSS, quando ele vai dar um benefício para uma pessoa, ele olha o histórico de pedidos que a pessoa fez. E dependendo do que você assinou, do que você falou, isso pode sim negar o próximo benefício, que é o que você está requerendo, tá? Então, esse é o primeiro ponto crucial aqui da nossa conversa. Porque assim, gente, o problema não é a doença existir, o problema é a gente fazer um pedido errado, tá? A depressão e a ansiedade, como a gente falou, não aparece num raio-x, né? Só que o que acontece? A depressão e a ansiedade, ela destrói a pessoa em si, destrói a autoestima da pessoa, ela destrói a relação, às vezes familiar, a pessoa destrói a família por conta desses problemas mentais. Também relações de trabalho, às vezes é insustentável você trabalhar com uma pessoa que tá assim também, sabe? E às vezes a pessoa quer pedir ajuda, só que ela diz, não vão dar, porque o INSS não dá, porque não sei o que, e não vai pedir. Não é assim que funciona. A gente tem que ter consciência quando a gente vai pedir um benefício do INSS, de fazer correto desde o primeiro momento e também ter consciência de não deixar essa doença se agravar. Se você precisa de tratamento, você vai ter que fazer o tratamento psicológico e psiquiátrico. Detalhe importante, né, pra gente focar no benefício em si. Você precisa de um laudo bem fundamentado para solicitar o benefício de depressão e ansiedade. Esse laudo tem que estar muito bem fundamentado. Você tem que demonstrar que você realmente está incapaz para o trabalho, tá? E como é que você vai demonstrar isso? Explicando para a pessoa o seu dia a dia, o que você fazia antes lá na perícia. Você vai explicar o que você fazia antes e o que agora não está conseguindo fazer, o que está te causando também uma exaustão emocional, física, psicológica. Um histórico médico do pedido, gente, acho que cortou ali. Um histórico médico, tá? Um histórico de toda a sua vida. Quando que isso começou também é importante. E importante também que essa doença tenha começado depois que você é filiado ao INSS, né? Não se esqueça disso. Então, um pedido correto, ele vai, com certeza, te fornecer um benefício concedido, tá? E como eu falei antes, e repito, não deixe para pedir depois, não deixe a doença avançar. Não deixe ter uma tendência aí a cometer coisas que eu não posso falar aqui, você sabe do que eu tô falando. E também não deixe a ansiedade ir para sua pele, para o seu corpo, coração palpitando, parece que você vai infartar e na verdade você está tendo uma crise do pânico ou uma crise de ansiedade. Não deixa ficar assim para solicitar um benefício no INSS. Por quê? Porque isso também é estratégia, gente. Por que você não deixa? Não é só por questão de saúde, é o principal, mas não é só por questão de saúde. A minha obrigação como advogada é de falar a realidade de como que funciona os pedidos no INSS, certo? Então, por que você não deve deixar se agravar? Porque o INSS vai usar esse histórico do seu trabalho para te negar um benefício. E é aí que tá. Porém, assim, por exemplo, até agora conseguiu trabalhar, depois não consegue mais trabalhar. Isso acontece muito em perícias, tá? Então, quer dizer que você está há 2 anos lutando contra depressão, ansiedade, crise do pânico, mas está trabalhando, está mostrando trabalho, está ganhando comissão, dependendo do que você trabalha, mas agora que tu não consegue. Então, o INSS vai usar isso contra você. Obviamente que a gente pode reverter isso judicialmente, ou até mesmo com um recurso muito bem fundamentado. Claro que sim, mas por que você vai fazer isso? Por que você vai esperar? Não tem necessidade? Então, não tenta do jeito improvisado. Procura um especialista, tá? Não fica sentindo essas coisas sozinhos. Ansiedade e depressão tem cura em alguns casos. Se não tem como você fazer a manutenção, se tratar e retornar para o seu mercado de trabalho, tá?
E se você sofre com isso ou conhece alguém que sofre, manda esse vídeo, passa essa informação pra frente, tá? Terá mais vídeos sobre a depressão e a ansiedade aqui. Eu sei que gera bastante dúvidas. Eu sei que muita gente é desacreditada em relação a conseguir o benefício tendo depressão e ansiedade. Mas sim, é possível, como milhões de casos. Como eu falei no primeiro vídeo, é a doença do século. Temos que conviver com isso e garantir os direitos em relação a essas doenças mentais. Porque doença não é apenas física, ela existe aqui também.